Olá, queridos, a paz do Senhor. Esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 7, Paulo, plantador de igrejas. O texto áureo está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, e está escrito assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Verdade prática, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 9, Atos dos Apóstolos 13, de 1 a 3, 16, de 1 a 5, versículos 9 e o versículo 10. Essa lição tem um objetivo geral que é motivar a igreja local para plantar mais igrejas. E ainda 3 objetivos específicos. Primeiro, mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja e pontuar as características de um plantador de igreja. Professor Joás, mais uma vez comigo, nós chegamos aí à lição 7, só dando uma recapitulada, nós começamos aí o mundo do apóstolo Paulo na lição 1, depois Saulo de Tarso perseguidor, a característica do apóstolo, né, antes da conversão, depois a conversão de Saulo, daí vem a vocação para o seu apóstolo, a mensagem que ele pregava, Cristo crucificado, depois Paulo no poder do Espírito e hoje Paulo plantador de igrejas. Professor, no nosso ponto de vista, o ponto de vista bíblico das Escrituras, o que está escrito, não houve quem fundasse mais igrejas e desse mais, vamos dizer assim, subsídio teológico de forma presencial em loco do que o apóstolo Paulo. Foi um desbravador mesmo, né? E é interessante, ele põe as bases teológicas para a missiologia também, né? Como a gente já comentou em outras lições aí, Paulo, ele é um teólogo, se não o melhor teólogo cristão, né? Ele falou de todos os assuntos, né, que a gente debate há séculos, né, a respeito de teologia, e todos os assuntos que ele falou estão na base, né, dão suporte para toda uma teologia aí que vem há séculos se desenvolvendo, né, e Paulo já falava dessas coisas, né, então a missiologia também não é diferente. Verdade. Né? E a missiologia de Paulo, a gente já falou que também é coisa assim, que deve ser tomado como paradigma, né, para nós, tanto para plantar igreja, para, né, começar do zero, né, quanto para povos não alcançados ainda, né, manutenção das igrejas que foram plantadas. Então Paulo pensa em tudo isso, né, quando ele fala da evangelização. E ele diz que todos trabalham para o mesmo Senhor, né? E ele fala que tanto o que planta quanto o que rega terão recompensa, né? Mas ele fala que eles têm a mesma importância, né? Tanto o que planta quanto o que rega. A gente costuma colocar patamares de importância aí, né? Os missionários têm o seu valor, né? Os pastores, os ensinadores, os mestres têm o seu valor, né? A gente costuma colocar cada um numa prateleira, né? Mas Paulo diz que são todos servos do mesmo Senhor e vão receber galardão conforme o seu trabalho, né? Mas certo é que ele foi o maior plantador de igreja da era da igreja primitiva. Né? Muito bom, muito bom. Professor, e a gente já viu também, há poucos dias nós estávamos conversando sobre isso, eu, você, presbítero Edivaldo, Diácono Gleb, lembro que a gente estava falando sobre isso, que a metodologia de implantação, a logística que Paulo usou, ainda, vamos dizer assim, essa logística marítima que ele desenvolveu, que ele utilizou, ainda é estudada pela Marinha em pleno século XXI. Tem informações ali preciosíssimas dentro dessa logística de Paulo, a forma que ele implantava a igreja, a forma que ele transitava, isso é muito importante, né? Sim, dos relatos mais antigos sobre navegação que existe, estão registrados nas viagens missionárias de Paulo, né? As informações precisas que tem ali sobre como era a navegação naquela época, né? Coisa muito avançada. Então,
Paulo surpreende até nessas coisas, né? Muito bom. Eu resolvi falar isso, até lembrei disso aqui, porque eu penso, professor, que tudo isso que a gente fala aqui é um subsídio para as nossas aulas, né? A verdade, nós estamos estudando a palavra de Deus e eu falo isso nesse tom de riqueza que a palavra de Deus é para nós, para quem está nos ouvindo. Isso é muito bom. Introdução. Nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão e seu ponto de partida do ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Professor, um ponto que eu quero destacar aqui nessa introdução é a igreja de Antioquia. E existia nessa época duas Antioquias, a Antioquia da Síria e a Antioquia da Psídia, né? E Paulo ele partiu de qual Antioquia? Só para quem está situado aí. Aqui na carta, essa igreja que estava em Antioquia, né? Atos 13, verso 1. Muito bom. Né? Já tinha uma igreja estabelecida lá, e diz até dos doutores que tinha lá, né? Profetas e doutores, tudo indica que seja da Síria, não é? Uhum. A Antioquia da Síria. Já tinha uma igreja estabelecida e é citado o nome desses profetas e doutores aí, e Saulo é um deles, né? Um dos nomes que é citado, né? Então tudo indica que seja essa. É bom a gente falar sobre isso, professor, porque a igreja de Antioquia ela era uma igreja rica, né? É uma igreja que estava ali, tinha Saulo, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém. Então tinha uma turma ali que estava assim no auge, não é? E é uma igreja de oração, uma igreja missionária e uma igreja base. Isso é muito importante. Uma coisa que eu destaco aqui, professor, que não adianta ser o apóstolo sem ter uma liderança, né? E Paulo, ele priorizou muito isso, ele estava debaixo de uma liderança. Com certeza essa igreja tinha um pastor, e a gente sabe disso, e Paulo, todas as vezes que ele ia, ele voltava a Antioquia e prestava relatórios, e depois geralmente ele falava também aos discípulos em Jerusalém as novidades que Deus estava fazendo no meio da igreja. Eu acho isso de uma importância muito grande, principalmente nesse mundo contextualizado que nós estamos vivendo hoje, que muita gente, o nariz apontou para lá, não deve satisfação a ninguém, isso é muito ruim. E não era assim a vida do apóstolo. É muito interessante essa passagem, porque foi o Espírito Santo que disse que Saulo e Barnabé tinham que ir, né? Tinham que ser enviados. Mas ele disse que eles tinham que ser enviados. E ele disse para quem enviaria. Ele não disse para Saulo e para Barnabé, vocês vão para tal lugar, né? Se disse, não disse antes de dizer para a igreja. Uhum. Né? Então você vê que o Espírito Santo fala à igreja, a igreja que estava em jejum, que estava em consagração. Aí o Espírito Santo diz à igreja, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Né? E aí eles continuam em jejum, em oração, continuam na busca, né? E aí o Espírito confirma, e aí em jejum, em consagração, eles enviam Barnabé e Saulo, né? Muito diferente do que a gente costuma observar hoje em dia, né? Infelizmente a gente observa, e há pessoas que acordam de manhã, Deus me mandou fazer tal coisa, e assim, Deus falou só com ele, né? Às vezes, gente que está perto não ouviu nada, falou só com ele, ele vai e faz do jeito que dá na telha. Então perigoso. É complicado, né? Perigoso. Vamos deixar isso para outra época. Paulo desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Ponto 1, Paulo desbravador. Ponto 2, uma gloriosa obrigação. E o ponto 3, plantação de igreja, uma parceria. Eu vou ler os três e a gente comenta, professor. Paulo foi sem dúvida o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandemente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem implantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrangem a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugar onde as pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Então aqui nós vemos a característica de Paulo.
A gloriosa obrigação, o apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. E ainda o ponto 3, plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas com sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios. É o texto da nossa leitura bíblica em classe. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus. O homem planta e Deus dá o crescimento, né? Planta e rega e Deus dá o crescimento. E nós, os seus cooperadores, e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Professor, 3 pontos nós destacamos aqui. Paulo desbravador. Já falamos que não houve quem plantasse, quem implementasse o trabalho cristão com tanta excelência igual Paulo. Uma pessoa que pregava o evangelho de dia e trabalhava à noite. Professor, isso traz uma lição extraordinária para nós, né? A palavra boa foi escolhida aí, né, para adjetivar Paulo, né, desbravador, né? O desbravador você pensa, né, a primeira imagem que vem à cabeça é um sujeito com uma mochilona nas costas, um chapelão, uma foice, né, abrindo caminho. E é mais ou menos por aí mesmo. Né? Você vê o estilo missiológico de Paulo, né? Onde que a gente vai pregar o evangelho? Onde não tem pessoas que ouviram falar ainda do evangelho de Cristo. Aqui alguém já ouviu, o evangelho já foi pregado aqui? Vamos para lá. Né? Lá não foi pregado ainda. Então essa era a tática, né? Esse era o estilo missionário de Paulo, e é um estilo muito bom. Né? Hoje ainda há muita gente que não ouviu falar do Evangelho. Né? E há muitas igrejas ainda abrindo suas congregações, né, suas comunidades, uma do lado da outra. Né? Então, talvez a gente precisa voltar à missiologia paulina, né? Aprender bastante com Paulo. Ele fala dessa obrigação, né, que é uma gloriosa obrigação, ele fala isso lá primeiro aos Coríntios, capítulo 9, né? Ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Isso foi me imposto pelo Senhor, e ai de mim se eu não pregar. Então, também é uma noção de compromisso que Paulo tem, que é invejável, né? Ele foi chamado para uma obra e ele quer fazer isso bem feito. Né? Ele quer ser digno de ser chamado missionário mesmo. Né? Ele quer fazer jus ao chamado. Então, ai de mim se não pregar. Eu fui chamado para isso. Né? E se eu não pregar, eu vou ser o quê? Ai de mim se não pregar. Mas é uma obrigação imposta, assim, Paulo não diz por quem que é imposta. Né? É lógico que ele diz em algum momento, eu sou prisioneiro de Cristo, mas aquilo a mim me parece mais um confronto a Roma do que um confronto, né? Porque essa obrigação me parece que é autoimposta. A mim me parece assim. Quando ele fala sou prisioneiro de Cristo é porque Roma prendeu ele, mas ele está deixando claro que se não fosse por causa de Cristo, ele não estaria ali. Né? Ele não é prisioneiro de Roma, ele é prisioneiro de Cristo. E ele fala que o evangelho que ele prega, mesmo com ele estando preso, ele não está aprisionado, porque ele escreve cartas e essas cartas consolidam a igreja, confortam, consolam, exortam, edificam. Né? Então o evangelho mesmo não está preso. Então ele deixa bem claro, vocês romanos acham que me prenderam? Não é isso. Então ali é mais um desafio do que um desabafo. Né? Extraordinariamente, Paulo, né, professor? Eu vou destacar só um ponto aqui que é muito interessante, a leitura bíblica em classe, fala muito aqui de Atos dos Apóstolos, e Atos é um dos livros mais estudados, né, do Novo Testamento, e a divisão de Atos é muito interessante. Até o capítulo 7 de Atos, o evangelho estava restrito a Jerusalém, estava preso ali. Só que a ordem de Cristo é que esse evangelho chegasse aos confins da terra. Em Atos capítulo 8, o evangelho começa a chegar em Cesareia, na casa chega aos gentios. No capítulo 9, Saulo converte, no capítulo 10, o evangelho chega na casa de Cornélio, um outro gentio, né? Um outro gentio através de Pedro.
Então Pedro tem aquela visão, para um judeu ortodoxo igual Pedro, falar de animais impuros, então era o próprio Deus trabalhando, o Espírito Santo trabalhando. Mas Paulo entendeu essa visão diferente dos demais apóstolos. A missão de Paulo foi estritamente aos gentios, né? Enquanto estava todo mundo, eu li um livro muito bom, A Estratégia do Oceano Azul, enquanto estava todo mundo navegando nos oceanos sangrentos, Paulo navega no Oceano Azul, sem nenhuma concorrência, sem nenhuma disputa, mas o campo aberto para a pregação do Evangelho. Ele entendeu aquela palavra de Jesus, que o campo é o mundo, né? Muito importante isso. Foi para mar adentro e foi aonde Deus mandou e abriu igrejas que estão firmes até hoje. O livro de Atos faz a gente chorar, viu, professor? A gente começa a ver essas histórias de Paulo, como que Paulo era cuidadoso, e a gente começa a emocionar com a leitura, e o tanto que eles fizeram em pouco tempo, e o pouco que nós estamos fazendo em um tempo muito maior do que o deles. E com a tecnologia muito à frente. Imagina se Paulo vivesse hoje na época do Instagram, do WhatsApp, de Facebook e tantas outras mídias, no advento da internet. Imagina que estrago que ele não faria. Eu acho interessantíssimo, né? É desbravador nesse nível, né? Ele é um homem douto, né? Um homem, né, com muitas qualidades intelectuais, né? E não precisa nem dizer isso, mas ele diz que vocês são igreja e nós que estamos aqui sofrendo na frente de batalha, nós somos cooperadores de vocês. Né? Você não via Paulo estendendo a mão para pedir nada, né? Você via ele estendendo a mão para oferecer. Né? Eu estou sendo gasto por vocês e eu vou me gastar mais ainda, vou deixar me gastar mais ainda. Né? Então a noção de servidão, né, de serviço, né, a noção ministerial dele, que vai no âmago do sentido real da palavra ministro, né? Eu sou servo, eu estou aqui para servir a igreja de Cristo. Né? Nós somos cooperadores, nós somos ministros, nós somos servos. Então isso é uma noção que nos falta hoje também. Né? Muito bom. E Paulo dá essa lição para nós. Ele estava sempre disposto a fazer o que Deus levantou ele para fazer. Né? Não tinha tempo ruim. Professor, o ponto central desse primeiro tópico aqui, a experiência com Cristo é o fator motivacional para plantar igrejas. Quando você falou aí que ele se sentiu autorresponsável, né? Ele chamou essa responsabilidade para si. Paulo era um estudioso do Antigo Testamento, conhecia muito bem os feitos de Jesus, e eu acredito que depois daquela revelação do próprio Cristo no capítulo 9 de Atos, a cabeça de Paulo, a mente de Paulo mudou. Ele entendeu realmente o chamado. Eu penso que ele entendeu assim, poxa, Jesus me chamou para isso. Né? Como que eu vou dizer não para ele? Como que eu vou não fazer o que ele mandou a fazer? Então eu penso que essa obrigação que ele fala que é imposta é nesse sentido. Essa responsabilidade. Né? Até porque a gente conhece o agir de Deus, a gente sabe que Deus é um cavalheiro. Né? E será que não é essa, professor, a responsabilidade que a igreja atual, a igreja do século XXI está fugindo dela? De pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo? Nós não estamos falando de simplesmente, como é que eu vou te falar, de brincar de expor o evangelho. Não, estou falando de pregar o evangelho na íntegra mesmo. Do jeito que ele é, com cura, com poder, e é o maior de todos os milagres, que é a salvação. A gente tem visto isso muito pouco. E é hora da gente repensar. Deus nos ajude, né? É hora da gente repensar. Nós vamos dar uma pequena paradinha aqui, vamos para o intervalo, voltamos já com o segundo bloco da nossa lição, uma lição extraordinária. Não saia daí que voltamos já. Estamos de volta com o seu ADECO TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando hoje a lição de número 7. Professor, encerramos o bloco falando aí da responsabilidade da igreja. Nós estamos falando hoje sobre Paulo, plantador de igrejas. Professor, dá para a gente dar uma noção aí, assim, vamos falar por alto aí nessas 13 artes missionárias, o número de igrejas que Paulo plantou, né? E nós vamos trabalhar aqui nesse segundo capítulo aqui, nós vamos falar sobre isso.
Antioquia é o ponto de partida para o crescimento da igreja. E nós vamos falar aqui, principalmente aqui, na primeira, segunda e terceira viagem missionária de Paulo, e nós vamos citar aqui muitas igrejas que Paulo plantou. E ele quis chegar a Roma e até Espanha, mas ele foi impedido de ir nesses dois lugares aí. Espanha era praticamente o último posto do Império Romano na época, né? Eu estou dizendo assim em termos de limitação, em termos de legiões e tal. A legião mais distante do Império Romano nessa época de Paulo, pouco para frente depois aí, o último posto avançado era a Grã-Bretanha. E a gente vê o tanto que Roma dominou. O Império Romano era gigantesco, né? Na época mesmo. Na época de 180 da nossa era, do imperador Marcos Aurelius, tem até alguns filmes aí como Gladiador e outros mais, A Última Legião, que cita esses fatos, e é um fato comprovado. Tem um livro muito bom, de Edvard Gibbon, para quem gosta de ler, né? Vai uma dica, a gente sempre está falando isso aqui, Declínio e Queda do Império Romano. Edvard Gibbon foi muito feliz aí, claro que é um historiador, e ele cita muitas datas, e essas datas batem com os eventos bíblicos, e nessa edição desse livro ele comenta que no ano 180 da nossa era cristã, de Marcos Aurelius, Roma dominava 1/4 de toda a população mundial. Já pensou 25%, é muita coisa, professor, muita coisa. Que vasto império, viu? E Paulo pregou nesse império quase todo. Olha a dimensão. Pois é. Paulo rodou bastante, né? Vamos lá então. Ponto 1, a igreja missionária. A igreja de Antioquia era rica em líderes. Esse texto está em Atos 13, versículos de 1 a 3. Pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo, está aí no versículo 1. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Professor, nós já falamos isso aqui, que a igreja de Antioquia estava em constante oração, e nesse inteirinho de oração e palavra, ensino, o Espírito Santo fala a liderança, fala a igreja: apartai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Eu acho muito lindo esse texto, professor, quando o Espírito Santo direciona. Isso é muito bonito, né? A igreja está em consagração, né? E a igreja tem pessoas que estão trabalhando bastante, né? E esse trabalho é frutífero, tanto é que são citados pelo nome aí, né? Só tem essa honra, seja qual escrito for, qual livro for, só tem essa honra de ser citado pelo nome, assim, quem está desempenhando um bom trabalho, né? Então são profetas e doutores citados pelo nome ali, né? Características próprias de cada um ali também são apontadas, e desses o Espírito Santo vai a essa igreja que está em consagração e fala: levanta esses dois aí e envia para mim. Né? Então isso é muito bacana, direcionar do Espírito, né, para uma igreja que está atenta à sua direção, né? Está atenta Muito à sua bom. voz. Então é muito bacana. Professor, nós vamos citar aqui uma série de cidades agora onde Paulo plantou igrejas. É o segundo e terceiro tópico, é a primeira e segunda viagem missionária. Então, recebendo essa orientação, Paulo e Barnabé pregaram em Chipre, capítulo 13, versículo 4. Nesse lugar o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo, Sérgio Paulo. Ficou atento, né? Depois foram para outra Antioquia. Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia da Psídia, então eles saíram de Antioquia da Síria, onde os judeus lhe fizeram oposição. Ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se e creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação da igreja, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Poxa vida. Num espaço pequeno, professor. Muito pequeno. Eles rodaram um bom tempo. Pouquíssimo tempo você vê 5 cidades, né?
E eram cobertas longe, pela distante. Pregação, né? Exato. Eram homens valentes mesmo, desbravadores mesmo, né? A gente sabe bem o que é isso porque né, nós estamos aqui numa igreja que foi fundada por desbravadores, né? Você lê essa biografia aí do pastor Ari, você tem um vislumbre, né, disso aí, né? Lógico que hoje ainda, você sentar com José Gonçalves, por exemplo, para bater um papo sobre isso aí, né, você ouve histórias aí, né, que a gente fica assim, poxa, foi assim, foi desse jeito que a gente chegou até aqui, né? Então a gente sabe o que é isso, a gente é fruto desse trabalho, né, de desbravadores, né? E é muito interessante, pessoas que eram destemidas, né? É triste a gente falar assim, tinha pessoas assim, né? Mas eram pessoas destemidas, né? Enfrentava a oposição assim, oposição bruta mesmo, né? Com uso de violência e tudo mais. E mesmo assim subiam no lombo de um animal ou bicicleta, né? Pessoa correr quilômetros de bicicleta, né? Para levar uma mensagem. A gente está aqui perto de gente que viveu isso, né? Então é muito bacana ver o trabalhar de Deus nesse sentido. É muito lindo de ver o agir de Deus nessas pessoas, né? E poder conhecer de perto essas histórias é um privilégio. É extraordinário. E a gente vê o tanto que Deus é glorificado. E uma coisa que eu destaco, professor, que missões é feita por pessoas simples, pessoas comuns. O diferencial é o Deus que está na vida dessas pessoas. Sempre vai ser. Não são pessoas extraordinárias, super-homens ou mulheres maravilhas, não tem nada disso. São pessoas comuns, mas que entenderam o chamado. Foi o que aconteceu com Paulo. Claro que Paulo, pela sua preparação, ele se torna uma pessoa, vamos dizer assim, à frente no seu tempo, né? Mas o Espírito Santo continua capacitando pessoas ainda hoje para esse trabalho glorioso de pregação do Evangelho, de abrir igrejas e por aí vai. Deus direciona, né, conduz assim no caminho, está junto, né, no caminho, dando livramento, dando revelação, dando visões, né, operando os sinais. E a gente vê isso nos registros de Atos, né, das cartas de Paulo, os relatos missionários dele nas suas cartas. E a gente ouve que Deus faz a mesma coisa hoje, né? A gente lida também com missionários, né? A gente convive com missionários e assim, a gente vê que o agir de Deus é o mesmo. Deus continua direcionando, vai por aqui, faz assim, né? Deus continua dando livramentos de morte, né? Ainda não ouvi falar de uma serpente mortal, né, que picou alguém, foi lá e jogou lá no fogo como se nada tivesse acontecido, igual Paulo fez. Mas a gente ouve de livramentos de outros níveis, de outras situações, né, que poderiam acabar com a morte do missionário, mas não, né, Deus vai sustentando, vai dando livramento e a missão vai avançando, né? Deus trabalha do mesmo jeito ainda. Verdade. Né? E num contexto atual, nós poderíamos citar alguns nomes aqui, como o pastor Luiz Chime, um trabalho na Ucrânia, um bom trabalho. Desbravador na Ucrânia, né? Pastor Felipe na Índia, pastor Renato em Portugal, pastor Elias no Peru. Tem muitos. No meio dos aguarrum. Muitas situações extremamente perigosas, né? Alguns mundo meio canibal ainda lá, e ele está lá pregando o Evangelho. Quantos livramentos, falei com ele recente agora, no auge da pandemia, quanto livramento que Deus deu a ele, a família, os irmãos lá no Peru, e tantas coisas assim. Nós citamos alguns nomes, mas tem muito perto de nós aqui, fazendo obras extraordinárias, pastor Timóteo no Amazonas e muitos outros, né? Nós estamos falando de gente perto aqui no Vale de Jequitinhonha e por aí vai. Segunda viagem missionária, depois do Concílio de Jerusalém, Atos 15, onde se discutiu aqui sobre circuncisão ou não, e aí a gente viu um negócio esquentar ali em Atos 15. Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa.
De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia, passa a Macedônia e ajuda, nos Atos 16. Que visão, tá? Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Ó, professor, vamos falar Derbe e Listra. Derbe é onde ele conheceu Timóteo, né? A família de Timóteo. Depois Listra, Troas, aí depois ele escreve carta aos Filipenses, aos Tessalonicenses, carta aos Coríntios e aos Efésios. Olha bem, nessa segunda viagem, 4 cartas destinadas a esse povo. Olha o tanto de cidade, olha o conteúdo, olha o peso disso aqui. Só os Coríntios, por exemplo, ele escreveu 4 vezes, né? Infelizmente nós só temos 2. Perderam algumas, né? Mas a carta aos Efésios é um compêndio teológico extraordinário, né? E a carta, as 2 que a gente tem, né, de Coríntios, nem se fala. E as 2 de Tessalônica. Nossa, extraordinário. Então, essa segunda viagem rendeu assim, ao reino muito lucro, né? Porque são igrejas importantes que foram fundadas, né, que cresceram, né, que foram alicerçadas, né, sob a teologia paulina, né? Muito bom. Dá um pouco de receio falar isso, porque a teologia paulina é a teologia de Cristo, né? Ele fala algumas vezes que eu entreguei o que eu recebi do Senhor, né? Mas há quem veja diferente, né? Mas a gente fala assim com esse cuidado e dá essa informação para ficar claro o que é que a gente está falando. Né? Verdade. Professor, só aqui, por exemplo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, 19 vezes ele cita o termo alegria, regozijar, exultar. A carta da alegria, né? A Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele fala sobre a iminente volta do Senhor, tempos difíceis, tempos trabalhosos. Tem informação escatológica ali que a gente não teve. Jesus deu um vislumbre assim, né? Eu vou vir buscar vocês. Mas Jesus revelou para ele como aconteceria, como seria essa busca, né? essa volta para buscar. Muito e há bom. quem não acredite, né, no arrebatamento. E Corinto, nós já falamos aqui, Paulo trata de incesto no meio da igreja, Paulo trata dos dons espirituais. Uma igreja Paulo que fala tem todos os dons, né? Já pensou uma igreja com todos os dons? E cheio de problemas também. Aos Efésios, a carta mais doutrinária, nós podemos até afirmar isso, que a carta aos Efésios é a carta mais doutrinária do apóstolo Paulo. Efésios tem uma chave ali que, para qualquer que seja a linha teológica, soteriológica aí que você tiver, tem uma chave em Efésios que é em Cristo. Aí muito você bom. Entende a salvação assim... Né, se você tiver preso a uma linha de soteriologia, né, doutrina da salvação, quando você lê Efésios, abre um leque assim, né, traz uma luz de entendimento da coisa que é muito, muito importante. Professor, acho que o nosso tempo não vai dar para a gente falar tudo que a gente queria, né? A gente agarraria aqui nessa segunda viagem. É claro que nós estamos dando uma pincelada aqui, mas já abrimos a mente aí para muitas coisas. O terceiro e último tópico, professor, as características de um plantador de igreja. É claro que não vai dar tempo da gente ler tudo, mas eu vou pelo menos citar os tópicos. Primeiro, motivado pelo chamado, como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Essa palavra motivação está sendo muito usada ultimamente, mas num termo pejorativo assim, muito ruim, né? Diferente de uma motivação bíblica ou de entender esse chamado. Tá? Eu gosto mais da palavra entusiasmo, né? É melhor. Da palavra né? motivação. Eu também gosto. Entusiasmo é o enteos, né? É o Deus dentro, é diferente. Você vai falar sobre isso. O ponto 2 é experimentado no deserto da vida. Nós já falamos em lição passada aí que Paulo foi experimentado no deserto da Arábia, ficou algum tempo lá, depois ele cita no capítulo 1 e 2 de Gálatas mais 3 anos, quase 3 anos no deserto, depois mais 14 anos, né, até fazer essa primeira viagem e retornar a Jerusalém. Quem quiser dar uma lidinha lá em Gálatas 1 e 2 vai entender isso aí. E depois a igreja segundo as Escrituras. Professor, o que mais destaca na vida de Paulo, o serviço, é que toda a estratégia de Paulo estava baseada em 2 pilares. Primeiro, a revelação
da palavra de Deus que a ele foi dada e também a ação do Espírito Santo ali em conjunto com a palavra. Isso aí fecha nosso comentário de hoje e, assim, para mim é extraordinário quando a gente vê isso no ministério de Paulo. É algo que o próprio Jesus ensinou, né? Ele garantiu que não haveria grandes problemas se os seus seguidores tivessem conhecimento das Escrituras e do poder de Deus, né? Ele criticou quem não tinha isso, né? Vocês pensam que conhecem as Escrituras, mas vocês erram porque não conhecem nem Escritura, nem poder de Deus. Conhece a letra, né? Mas a Escritura ela foi inspirada por Deus, né? E o mesmo que inspirou revela, né? Então, conhecer vai além de simplesmente ler e entender o que leu. Conhecer é um outro nível, né? Então Jesus ensinou isso, e Paulo, as igrejas fundadas por Paulo eram bem fundamentadas teologicamente, né? Você vê, é só olhar as cartas que ele escreveu para algumas dessas igrejas, né? Você vê ali teologia de alto nível, né? E ele cita o Antigo Testamento com a perspectiva cristã, né? Tudo que ele cita de Salmos, de lei, né? Deuteronômio, Levítico, tudo que ele cita bastante esses livros, né? Tudo que ele cita lá nas suas cartas de Antigo Testamento, ele está apontando para Cristo. Então, essas igrejas segundo as Escrituras, né, são marcas da chamada missionária de Paulo, né? Essa motivação do chamado aí, a gente já falou um pouco disso, né? Ele fala como se fosse uma obrigação imposta, mas a gente entende que tem muito de Paulo impondo essa obrigação, né? Por conta do chamado, por conta de quem chamou, a importância de quem chamou, né? Se quem chamou tem um grau de importância na vida de Paulo, né? Então ele vai fazer de tudo para atender às expectativas de quem chamou. Ele conhece quem chamou, né, professor? Então, é diferente. É por isso que é uma obrigação, né? Uma obrigação autoimposta, né? Então essa motivação se dá muito por conta de quem chamou, né? Então aí entusiasmo cabe melhor, porque Deus dentro motivando, né? Levando a fazer, né? Dando forças para fazer, entendimento para fazer, né? O que Ele mesmo chamou para fazer. Então entusiasmos, né? Em teos, né? Entusiasmos. Deus está dentro, ajudando a fazer o que Ele mesmo mandou fazer. E, professor, encerrando aqui, Paulo tinha em Cristo a sua motivação, né, o seu entusiasmo para plantar a igreja. É a síntese do tópico 3 e a gente encerra. Agora, professor, imagina a responsabilidade que Paulo recebeu e ele entendia, né? Ele entendia muito bem essa responsabilidade, o peso desse chamado. Eu acho que a gente precisa passar por uma reciclagem em relação a muitos pontos na nossa vida cristã e principalmente nesse conteúdo aqui, nesse conceito ou nesse quesito de pregar a palavra e de alavancar o reino de Deus. Sim. Tá? Toda vez que a igreja deixa de pregar o evangelho, ela está errando o alvo. Eu errar o alvo, todo mundo sabe o que é o pecado, que é pecado. Então a gente precisa rever alguns pontos aí dentro disso aí e pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Nem todos são chamados para ir, né, fazer missões transculturais e tudo, mas todos são chamados para pregar o evangelho, né? Todo cristão tem essa incumbência, né? Ir e pregar, né? Então mesmo quem sente que foi chamado para falar para crianças, quem sente que foi chamado para falar para casais, quem sente que foi chamado para falar para outros cristãos, consolidar a teologia, a fé deles e tal, né? Com a mensagem, evangelização também, né? E assim, todos esses grupos encontram em Paulo um bom paradigma de como fazer.
de o que deve ser feito. Né? Muito bom. O interessante, professor, é que Paulo está lá na ponta, mas a igreja de Antioquia está dando ele no subsídio. Né? Suporte, está na retaguarda, dando suporte. Isso é muito bom. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, queremos te agradecer pela companhia e, se Deus nos permitir, semana que vem estaremos de volta com mais uma lição no quadro ADEC TV Lições Bíblicas. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.